pessoal, estamos de volta aqui para a continuação da nossa série do speedrun de 10 minutos. A gente continua na faixa aqui dos 1000 de rating. Vamos ver quantos episódios mais a gente vai precisar para chegar... Acho que era 1400, né, que a gente tinha se colocado como meta, ou 1200, precisa checar depois. Mas vamos direto aqui então para a partida e vamos ver como vai ser esse jogo aqui de hoje. Então, beleza, vamos lá. Prontinho, beleza. Então, apareceu aqui um oponente de 925. A variância de rating agora está um pouquinho menor. Eu procurei jogar algumas partidas aqui. Eu mantive o mesmo rating, tá? Só tentei diminuir um pouquinho a variância. Então vamos lá. Meu adversário jogou D4, eu vou com cavalo F6. Esse é o lance mais comum aqui contra D4. Nada de muito especial, porque assim, na verdade, depois de D4, é quase como se o branco estivesse ameaçando uma coisa aqui, tá? É importante que isso fique claro. Porque E4 é quase como... Aliás, eu coloquei a flechinha no lugar errado, né? Deixa eu tirar aqui. E4 é como se fosse uma ameaça posicional, tá? Se o seu adversário consegue controlar o centro aqui com os peões desse jeito, D4 e E4, a nossa posição começa a ficar um pouquinho sem espaço, né? Que é uma coisa que a gente viu em algumas partidas aí de vídeos passados. Então eu sou obrigado a reagir contra isso, tá? Pelo menos esse é o jeito clássico aqui de jogar xadrez. Então nisso eu tenho mais ou menos duas opções principais, ou D5 ou cavalo F6, que são os lances que lutam aqui pelo controle dessa casa. Eu optei por esse, e agora ele joga cavalo C3, que cria a ameaça de jogar E4 de novo. Então assim, de novo, a minha resposta mais segura aqui é o lance D5, porque é o único que impede que ele faça E4. Tá? Então vocês percebam que, apesar de que a teoria aqui de aberturas ela é vista pela maioria dos jogadores como uma simples coisa de memorização, não precisa ser exatamente isso, né? A gente pode tentar entender também o que é que está acontecendo aqui e ir reagindo de maneira lógica, né? Então, assim, não é necessário lembrar que eu preciso jogar D5. Basta eu entender que o meu adversário está ameaçando D4. E aí eu vou perceber que D5 é mais ou menos um dos únicos lances que eu tenho para fazer aqui. Bom, eu não gostei muito aqui do lance E3 do meu adversário, porque, claro, a ideia de desenvolver o bispo está correta. Mas era melhor primeiro ter tirado esse bispo daqui. Ou para essa casa, ou para essa. E só depois ter jogado E3. Porque o E3, do jeito que ele está fazendo aqui, acaba fechando esse bispo aqui em C1. Não que isso vai fazer ele perder a partida, tá? Mas torna o bispo de C1 uma peça um pouco passiva. Eu vou tentar não fazer a mesma coisa, que seria, por exemplo, jogar E6, que trancaria o meu bispo aqui, e vou primeiro tirar o bispo e depois eu jogo E6. Assim eu mantenho todas as minhas peças aqui em harmonia. Inclusive, pessoal, eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui desses vídeos se vocês estão aprendendo coisas aqui com o que a gente está fazendo. Porque o foco aqui é muito esse, né? Primeiro que eu tô achando divertidíssimo fazer esse speedrun, para ser sincero, né? Mas em segundo lugar, vocês sempre deram bastante apoio aqui para o canal. Então essa é uma forma de, certa forma, de tentar retribuir aí esse apoio que vocês sempre deram, né? E a ideia legal do speedrun é que acaba pegando todas as faixas de rating, né? Se a gente conseguir de fato ir subindo aos pouquinhos. Ok, esse lance é bastante razoável. E agora, porque claro, desenvolve a peça. E eu vou continuar com o meu desenvolvimento aqui também. E6 e depois bispo D6, provavelmente. Ok, o meu adversário fez o lance cavalo E5. A gente vem conversando bastante sobre esse tipo de lance, né? Onde o cara começa a atacar a gente assim sem nenhuma justificativa plausível. Parece um pouco prematuro esse lance cavalo E5. Um pouco mais normal seria desenvolver esse bispo primeiro. Mas vamos tentar entender qual é a ideia aqui dele. Então, se eu jogar bispo D6, talvez ele quer jogar G4. Talvez ele quer usar o fato de que o cavalo dele está bem centralizado aqui para atacar o meu bispo com G4. E aí, a hora que eu voltasse o meu bispo para G6, talvez ele vai fazer H4.
que ameaça prender o meu bispo com H5. Esse cenário me incomoda um pouco. Eu não gostaria que algo assim começasse a acontecer. Então vamos calcular um pouco. Então se cavalo D7, ele tem G4. E aí se eu jogasse cavalo por E5 nesse cenário hipotético, aí ele tomaria o meu bispo. Ok, deixa eu tirar esse monte de flecha agora. Bom, nesse caso eu posso talvez jogar H6. Para que se ele ataque o meu bispo, eu volto ele para H7. Só que aí talvez ele vai continuar aqui com H4, para incomodar o meu cavalo. Mas esse tipo de ataque a gente vai conseguir lidar, né, quando chegar a hora. Então primeiro vamos salvar, não salvar, mas vamos criar uma casa aqui para o meu bispo recuar. Vamos jogar esse H6. Claro, ele não precisa jogar G4, ele pode fazer outro lance, né, mas G4 era o lance que eu estava um pouco mais preocupado. Porque é isso, quando a gente está tentando pensar em lances aí para o nosso adversário, a gente deve tentar pensar naqueles que são mais agressivos. Porque esses lances mais agressivos, eles podem causar mais problemas. Então, por exemplo, a gente não fica calculando o que a gente vai fazer se o cara jogar tipo Bispo E2. Porque tanto faz. Bispo E2 é um lance de desenvolvimento, que tá ok, mas também não vai fazer muito mal pra gente. Então a gente não precisa antecipar um lance como Bispo E2. Já um lance como G4 é bom a gente ter em mente, porque esse lance ele tem potencial de causar problemas. Então aqui, por exemplo, o meu adversário fez F3. Percebam que eu não tinha antecipado o lance F3 ali atrás, mas não importa, porque como esse lance não entrou em contato, ele não está me causando problemas imediatos, né? Então eu posso lidar com isso quando chegar a hora, no caso agora. Então depois de F3, eu não acho que ele está ameaçando mais nada, ele pode jogar G4, mas aí o bispo volta, então eu vou continuar com o meu desenvolvimento. Eu estou entre bispo D6 ou cavalo D7. Eu acho que eu vou jogar cavalo D7, porque assim eu já ameaço capturar o cavalo dele aqui no centro. Coisa que bispo D6 até faria, mas mais ou menos. Eu não sei se eu quero trocar o meu bispo pelo cavalo. O cavalo pelo outro não vai ter problema. Então vamos de cavalo D7. E claro, se ele capturar o cavalo, eu simplesmente jogo dama por. E é uma troca completamente ok aqui pra gente. Esse é o capturo de dama mesmo. Desenvolvendo a minha dama ao mesmo tempo. Ok, e agora ele jogou esse lance bispo D3, que faz bastante sentido. Acho que eu vou capturar. Eu não vejo por que não capturar esse bispo. Isso. E agora... Tá, primeiro eu tô pensando aqui em jogar um lance como bispo E7, só que eu acho, pessoal, que ele tá ameaçando jogar E4, tá? Porque é aquilo que a gente falou, na abertura existe uma luta aqui pelo centro e também por desenvolver as peças. Então, eu não quero deixar o meu adversário dominar o centro aqui com E4. Porque se eu tomo, ele toma de peão e aí ele fica com esse centro forte, né? Então, se eu jogar bispo E7, E4, eu não estou vendo uma resposta particularmente boa aí para mim. Por isso eu vou colocar pressão aqui no centro dele antes. Então C5, a ideia é que se ele jogar E4, eu tomo em E4 e depois está caindo o peão dele aqui no centro. Então percebam que eu estou focando aqui só em resolver os problemas que estão acontecendo no centro e tentando desenvolver as minhas peças quando surge a oportunidade. Percebam que eu não gasto tempo com lances como A6 ou coisas assim. Só H6 eu precisei fazer ali atrás porque ele estava ameaçando uma coisa grave. Né? Mas caso contrário, mesmo o H6 eu não faria. Esse lance eu não gosto nem um pouco porque o peão de D ele é mais importante do que o peão de C. Então essa troca aqui a gente não deve fazer geralmente. Porque claro, o peão de D4 é um peão central, o peão de C5 não é. O peão de C5 até é um peão que ajuda a lutar pelo centro, mas ele não é um peão central. Então essa não é uma troca que a gente deve fazer aqui de bom gosto. Agora, eu gosto ainda menos dessa troca porque ela me ajuda a desenvolver o meu bispo. Então vocês percebam que eu consigo desenvolver agora o bispo com um lance só. Se ele queria tomar em C5, era melhor ele ter feito um lance como roque e só depois de bispo E7 tomar aqui. Porque aí ele me faz perder um tempo, com bispo E7 e depois bispo por C5. Agora aqui eu estou tomando de uma vez só.
Agora minha posição já é bastante confortável, porque eu desenvolvi tudo, estou pronto para rocar e não tenho nenhum problema específico aqui mais. Mas tudo bem, nem ele, a posição dele também é bem sólida. Ok, esse é um lance um pouquinho arriscado, porque agora ele já não consegue mais rocar, já que o bispo está cortando a diagonal. Mas acho que está ok, realmente. Agora eu tenho que pensar se eu tomo e entro num final, ou se eu simplesmente roco. Eu vou rocar. Vamos colocar esse rei em segurança logo. E5 está ok. De um lado, ele vai puxar o meu cavalo para uma casa ruim agora. De outro, pode ser que esses tempos que ele está perdendo faça falta. Porque o rei dele continua aqui no centro. Então talvez daqui a pouco eu consiga jogar um F6 e consiga explorar o fato de que esse rei dele está meio mal. Bispo E3. Esse é um lance interessante, porque a primeira coisa que eu calculei aqui foi bispo por, dama por, depois garfo em D4. Só que aí ele tem esse lance bacana que é roque grande. E aí eu estaria cravado aqui. Depois eu posso mostrar essa variante para vocês. Mas basicamente não está fácil de explorar ali esse tema de garfo. Porque está cravada, a minha dama está desprotegida aqui embaixo. Então eu vou só desenvolver a minha peça. Isso, ele troca, eu troco de volta. Agora o meu plano é torre C8 e quem sabe um B5 e depois B4. Ele rocou grande, que faz sentido. E essas posições de roques em flancos opostos é muito importante você tentar atacar o rei do seu adversário. Essa é a principal estratégia que a gente usa numa posição dessa. Então não é mais atacar peões, não é, sabe, tentar arrumar as peças, é ataque mesmo. Então eu vou dobrar aqui na coluna C e já estou pensando aqui em jogar coisas como B5 e B4. Para começar a pressionar ali o ponto do C2. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui agora. A única coisa que me incomoda um pouco é que meu cavalo está meio fora de jogo aqui em H7. Eu preferiria muito mais ele numa casa mais centralizada, mas por enquanto ele vai ter que ficar ali. E eu vou dar prosseguimento ali ao meu ataque. B5 e depois B4. Percebam que o meu adversário também está vindo por esse lado. Tem que tomar cuidado. Eu tenho 1 minuto e 40. Meu adversário tem uma certa vantagem de tempo. Ok, vamos seguir com B4. E depois, se o cavalo sair, a gente captura ali em C2. O que parece um início. Ele tem um lance forte aqui para fazer agora. Vamos ver se ele vai ver. Ele basicamente tem esse lance cavalo E4 aqui agora. Porque se eu capturo, cai minha dama. Ah, o meu adversário esqueceu que essa casa estava atacada pela minha dama. Realmente, assim, essa é uma partida que eu acho que o meu adversário vai ficar um pouco chateado, porque estava muito interessante a posição, mas basicamente tudo está terminando aqui com uma sequência de erros que aconteceu nos últimos 2 lances, que foi esse cavalo A4. Claro que teve muita coisa já até agora, né? Mas coisas assim interessantes até agora, mas a partida está sendo decidida por esses 2 erros seguidos, né? Porque, claro, agora está caindo aqui. E já na sequência, está caindo também em A2 ali com mate. Então ele vai ter que jogar rei B1. E aí dama por A2 é mate. Isso é mate. Olha, achei essa partida bem interessante, na verdade, viu? Eu até queria dar uma olhada em alguns momentos aqui com vocês. Então, pegando a partida desde o início. Então, a gente foi com... Tudo foi acontecendo normalmente até aqui. Ele fez esse lance que a gente mencionou que não era muito legal, né, por algumas razões. Bispo por E4. Roque E5. Isso, esse é o primeiro momento que eu queria mostrar para vocês. Porque muita gente pode estar em dúvida do porquê que eu não dei esse garfo, né? Mas percebam que o fato da minha dama estar aqui desprotegida em D7 faz com que eu não possa capturar nenhuma das peças dele de qualquer forma. Né? Então ele pode, por exemplo, puxar o bispo. Acho que dá para ele rocar aqui também, mas dá para ele puxar o bispo, porque se eu tomo, cai a minha dama, tá vendo? Por isso é muito importante tentar manter as nossas peças sempre protegidas, porque quando elas estão desprotegidas, como é o caso dessa dama aqui de D7, começam a surgir alguns problemas como esse.
Né? Imaginem que minha torre estivesse já em D8. Aí eu teria o lance D4. Mas como ela não está em D8, eu não tenho. Quer dizer, eu até tenho, mas o bispo pode simplesmente sair dali. Então, claro, uma outra coisa que eu poderia tentar fazer é tomar e esse. Só que aí, de novo, pessoal, é um garfo meio fake aqui, porque ele pode simplesmente rocar. E eu não posso capturar a dama porque está caindo... Quer dizer, eu até posso, mas está caindo a minha aqui em D7. Bom, uma outra coisa que pode ser considerada aqui é que eu posso, por exemplo, proteger o meu peão, mas aí a dama sai daqui e eu não estou em condições de capturar o cavalo porque eu estou cravado. Então aqui eu joguei esse lance torre C8. Não lembro se foi uma torre ou outra, mas basicamente vai acabar chegando na mesma posição, que é essa daqui. E aqui depois de H4, B5, Dama E3 e B4, esse foi o momento chave da partida, porque assim, o cavalo está atacado, ele precisa sair dali, só que aí está caindo aqui em C2, então a minha posição ela já é boa. Só que eu acho que esse lance aqui colocaria uma certa resistência, usando o tema da cravada. Fiquem muito atentos quando uma torre e uma dama estão na mesma coluna desse jeito, porque isso começa a dar temas para o lado que tem a torre. Tá? Então, como a dama é uma peça mais, assim, um pouco mais vulnerável, ela tende a ter problemas táticos aqui por conta dessa, que a gente costuma chamar de raio-x que existe entre a torre e a dama. Muito cuidado, começa a surgir temas como esse daqui. Porque, claro, se eu tomo, eu perco a dama. Eu ia jogar torre por C2 e rei B1. E aqui, assim, de um lado ele tem um peão a menos e eu estou atacando. Por outro, pelo menos esse cavalo está chegando aqui em D6. Né? E isso pode acabar ajudando ele a criar alguns temas. Mas é verdade que olhando bem para essa posição aqui, parece muito perigosa para ele mesmo assim. Porque eu tenho o lance dama A4 e eu estou ameaçando algumas coisas ali em volta do rei dele. Mas pelo menos seria uma tentativa melhor. Porque no jogo, ele jogou cavalo A4. E aí depois de dama por ele está realmente perdido. Porque não só ele tem uma peça a menos, como ele também está levando mate. Então, gostei bastante dessa partida. Acho que teve vários momentos legais. Meu adversário jogou de maneira sólida até certo ponto. Mas ele acabou colapsando ali no finzinho. Né? Infelizmente para ele, infelizmente para nós. Então, espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. Não deixem de comentar aí o que é que vocês estão achando e também sugestões. E vejo vocês no próximo, onde a gente vai tentar continuar subindo aí esse rating que agora está em 1030, beleza? Então valeu pessoal, tchau, tchau.